com mais uma aula da nossa eletiva de educação financeira, né, professor Maurício? Não é matemática financeira, é educação financeira. E na aula anterior, nós mostramos para vocês a questão do resgate cultural, né? De entender o que existe na minha cultura, o que é cultural da minha região, e nesse cultural conseguir desenvolver habilidades. Essas habilidades podem ser desenvolvidas com o auxílio da matemática, né? De maneira que ela traga para mim uma rentabilidade financeira. Isso nós vimos na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte: será que então, eu tendo essa habilidade cultural, o domínio da minha cultura, tendo o domínio daquilo que é matemática... Será que eu posso empreender? Não só pode, como deve. Então é nessa aula que a gente, né, com os alunos do primeiro ano, mostra que vocês podem ser jovens empreendedores, né? Lá na aula 9, com a professora Tabita, vocês viram aí o perfil do empreendedor, né? Vocês viram quais são as características para ser um empreendedor. Qualquer pessoa, né, pode ser empreendedor. Vai de você desenvolver essa aptidão em você. E é claro que para isso a matemática vai contribuir, né? Vai influenciar aí no sucesso do seu empreendimento, né? Então vamos lá, né? Vem com a gente que é hora de aula 15, onde a gente vai falar do jovem empreendedor. Vem com a gente! Falando então da educação financeira, né? Eu e o professor Maurício vamos trazer esse tema aí para vocês, jovem empreendedor. Vamos ver! Habilidades da aula de hoje. Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática. Olha só, mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. Quando fala empreendimento aqui, ele está falando um coletivo, tá? É uma comunidade que se junta para trabalhar em prol de uma produção. Né? E esse projeto pessoal pode ser, né, você desenvolver um empreendimento sozinho, né, ou também no coletivo, né, desde que esse empreendimento seja produtivo para você e para quem está junto contigo, tá beleza? Beleza. E aí vem, né, a importância da matemática para o empreendedor e aquela perguntinha que não quer calar: onde eu vou usar isso na minha vida? Então vamos aqui conversar um pouquinho, vamos dizer que você está com a intenção aí de fazer bolo de pote, né? Eu vou querer vender bolo de pote na escola, eu acho que vai ter uma renda legal, posso vender próximo à minha casa também, posso deixar naquele mercadinho ali da esquina, conversar com o seu fulano, dono do mercado, e deixar os meus bolos à venda ali. E aí, para isso, né, eu preciso saber quanto custa, por quanto eu posso vender, quanto eu vou ter de lucro, que essa é a melhor pergunta, né? Isso, quanto eu vou ter de lucro. Eu estava pensando aqui, na aula anterior, citei o exemplo do senhor lá de Calama, que ao invés de vender a castanha... Ele achou melhor usufruir dela, usou dela como ração para os porcos. E aí eu estava pensando já agora como um empreendedor. Se eu gasto um tempo em casa, descasco a castanha, embalo essa castanha num pacotinho a vácuo. Olha só, um saco de 50 quilos que sairia por 30, 40 reais, eu faço sacos menores que eu vou vender a 5 reais, sacos com uma dúzia de castanhas. Quantas dúzias de castanhas eu não consigo montar naquele pacotão que eu ia vender por 40 reais? Vamos colocar 40, não, vou colocar 50 para valorizar. Eu não sei quanto que ele comentou, o preço era um preço muito baixo mesmo. Eu vou vender. Eu já começo a pensar sem entendimento nenhum, mas eu já começo a pensar de maneira empreendedora. Porque eu faço do meu produto, eu tiro a casca, eu faço a embalagem e eu já vendo com um preço melhor. Para todo e qualquer negócio que você vai pensar em montar, empreender, você vai precisar de todo esse pensamento, né? Esse raciocínio lógico e essa matemática financeira por trás de tudo isso. Então vamos lá, dando continuidade então, a importância da matemática para o empreendedor, né? Que a gente sempre fica fazendo essa pergunta, né? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Com certeza a gente tem a resposta, né? A matemática, muitas vezes, ela é passada aos alunos de forma abstrata. E é isso que De Ambrósio tentou quebrar quando ele nos indicou aplicar essa matemática no dia a dia do aluno. Na vivência, né? Na então vivência. É daí que ele trouxe o conceito
conceito da etnomatemática, né? As pessoas não percebem o quanto a matemática já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida, tá bom? Beleza. E para empreender, será que eu preciso saber cálculos mirabolantes? Bom, saber a matemática básica, o básico da matemática, é um princípio já que para iniciar, para começar a alavancar o negócio e fazer com que ele tenha sucesso. Porque, olha só, se eu não tenho um domínio da matemática básica, eu não vou perceber o seguinte: quanto que eu gastei para fazer aquilo? Quanto que eu posso ter de lucro? Aí pensa assim, mas aquele cara da castanheira, ele não gastou nada, porque a castanheira estava lá já. Não, mas ele tem trabalho de levantar cedo, de colher, porque é toda uma disputa com macacos, com animais, né, rasteiros da região que vão comer aquele produto. É todo um trabalho, sim. Isso eu preciso ter um domínio da matemática básica, pelo menos. E aí eles ficam se perguntando, né? Meu Deus, mas eu não sou expert com números. Não precisa. E aí, não se desespere. Se você não tem essa habilidade toda com números, você também pode empreender, tá? Não significa que você não pode ser um bom empreendedor. Por quê? Porque quando a gente fala de matemática no empreendedorismo, para você começar os seus negócios, é uma matemática básica mesmo, né? Então, assim, você vai se dar conta que não precisa ser nenhum gênio aí, né? Nenhum da NASA aí para poder desenrolar e desenvolver o seu projeto, a sua intenção e o seu empreendimento, tá? Então, fica tranquilo que dá tudo certo. Vamos lá. Fica frio, cospe gelo, né? Isso. São conceitos básicos mesmos, né? Simples de serem entendidos e que não exigem nenhum conhecimento da engenharia econômica, de fórmulas ou cálculos muito avançados. Mas podem fazer toda a diferença, podem fazer toda a diferença para o seu negócio. Lembram daquela situação do bolo de pote que era o último amigo que chegou, faz para mim por R$3, é 5, eu só tenho 3. E aí você faz o quê? Calma, né? Não é bem assim, eu não posso te fazer por R$3 porque eu vou ter prejuízo, então não sei o quê. E aí vai desse detalhe. Mas como é que é a história do bolo de pote? Acho que eles não lembram porque a gente não contou. Nós falamos na aula anterior, que estava vendendo bolo de pote. Mas então, né, quando a gente fala aí de bolo de pote, a gente vê que é o seu negócio desenvolvendo, né, sem muitos cálculos avançados, com certeza a matemática básica inserida. Então agora a gente vai ver motivos que mostram a importância da matemática para um empreendedor. Existem motivos que a gente pode elencar aqui que vai fazer você identificar essa importância. Bora ver. Primeiro motivo, conhecimento prévio da matemática básica. Segundo, conhecer probabilidade e estatística. Um conhecimentozinho leve, tá? Leve, né? Porque eu tenho que ter ideia de qual é a probabilidade, as chances disso dar certo, né? De ter sucesso, enfim. Então a gente tem que também colaborar nesse sentido aí, beleza? Beleza. Calcular gastos, receitas e lucros. Nessa parte aqui é interessante ter uma planilhazinha na anotação de preços, porque produtos que eu estou usando no meu empreendimento podem ter variação de preço no decorrer do período. E essa tabelinha está aqui dentro da estatística, né? Quando a gente fala de gasto e receita e lucro, que é o principal, o lucro vai ser a receita menos os gastos, né? Isso. Então, quando você vê quanto você rendeu aí nos seus negócios, retira o que você gastou, com certeza aí você tem o lucro adquirido. Tem muito empreendedor que está quebrando, por quê? Porque acha que lucro é tudo que entra, e não é. O que entra está ali, receita e despesas. Então tem que fazer uma diferença para poder achar esse lucro. A interpretação de gráficos é bom também, né? Um dos motivos que mostra a importância da matemática para o empreendedor. Se você conseguir articular tudo que você está colocando em prática numa maneira gráfica, você visualiza isso com facilidade, tá bom? E também a matemática financeira básica. Ó, aqui é a matemática básica, aqui já é a matemática financeira básica. Um pouquinho de porcentagem, um pouquinho de juros, O que é juros? É que juros é quando aumenta ou diminui, né? Que pode ser um juros para mais ou para menos, pode ser um desconto, um acréscimo. Esse basicão aí lá do 7º ano, coisa muito simples. Muito bem. E aí, por último, cálculo de preço e valores, né? Não tem como a gente colocar o valor em um produto, colocar um preço, se a gente não fizer os cálculos necessários, né? Do que você gastou, do tempo que levou, para aí sim fornecer um valor do produto, um valor final para o produto, certo? E é aqui que entra a questão da visão empreendedora.
Porque olha só, vamos imaginar que eu vou fazer venda de bolos de potes, né? Falei sobre o bolo de pote do amigo, que era R$5, queria pagar 3, vendo ou não vendo? Poxa, é 5, eu quero pagar, só tenho 3. É amigo mesmo? Se fosse amigo, será que ia fazer essa proposta? Mas vamos lá, você fez o levantamento de custo para confeccionar bolo de potes. Você percebeu que para ter um lucro bom, para ter uma rentabilidade boa, você tem que vender por R$7. Mas na região, todo mundo vende por R$5. Então, quer dizer, é um negócio que não está muito legal. O que eu fiz? Qual foi o cálculo que eu fiz de errado ali? O que eu estou comprando de diferente para dar esse preço muito elevado? Será que para começar eu não preciso, então, ter uma negociação lá no fornecedor? É verdade, pegar mais né? barato, alguma coisa. Aí nós temos aqui, por exemplo, não sei como é que está no interior, mas em Pouso Alegre nós temos um mercado, né, que vende em atacado e em varejo. Em varejo é um preço, em atacado é outro. Será que não é nessa hora que eu entro para economizar? Será então que eu vou ter que começar a vender mais barato para poder ter um capital para poder investir mais? Aí eu vou ter que abrir mão um pouco do lucro excessivo para poder depois, mais na frente, deixar num preço mais igualitário. Tudo isso é uma visão que o jovem tem que ter já sobre empreender. Pois é, e dentro desses 6 motivos que a gente mostrou, né, da importância da matemática no empreendedorismo, a gente vai falar um pouquinho de cada um, né, dar uma explanada a mais, uma esmiuçada em cada tópico. Vamos ver, então. No primeiro tópico, a gente falou de matemática básica. E quando a gente diz básico, é básico mesmo. Básico mesmo. Básico mesmo. Conta simples, como? Adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, regra de 3. Por exemplo, aqui na regra de 3, né, que é o que os alunos vão usar mais. Comprei lá 1 quilo de trigo e percebi que consegui montar 10 bolos de pote. Opa, com 1 quilo de trigo, então, eu já vou lá na minha planilha. 1 quilo de trigo, não estou contando o recheio ainda, fiz só o trigo. Eu montei 10 bolos de potes. Estou colocando já exagerando, tá? Porque pode ser mais. Eu coloquei já ali um... aí você vai fazer um cálculo de relação, né? Poxa, e um fardo de trigo vem 20 quilos. Quantos 20 bolos de pote eu vou conseguir? Né? Isso é você já se organizar. Isso, porque na verdade, com isso a gente compra as coisas já em grande escala. Isso. Né? Tu não vai comprar no mercado, vai comprar no atacado. Às vezes vai comprar fardo, né? A pessoa que quer desenvolver um projeto aí, empreender mesmo, ele vai articular todas essas ideias e isso a matemática contribui muito, né? Você vai comprar o fardo, a pessoa que vende cachorro-quente ali na esquina, ela não compra a maionese em frasco pequenininho, ela compra a maionese grande e distribui nos frascos pequenos, né? E nem compra a salsicha a granel, um pacotinho, quilo, compra um pacote grande que é mais barato. A batata palha, tudo isso vai tendo. E essa regra de 3 resolve muita coisa, tá? A regra de 3 simples. Então, é matemática básica mesmo, já te ajuda a ir muito longe. Vamos lá? E nessa hora é legal o seguinte, eu não sou muito bom de matemática, ficar fazendo conta. Então, eu faço o quê? Eu já uso um pouco da informação gráfica, eu monto uma tabelinha e coloco lá arroz... É o que a gente vai ver no próximo tópico, né? Então beleza, vamos. Olha lá então. Depois da matemática básica, conhecer a probabilidade e a estatística, né? Na verdade, não é bem nesse tópico, mas ali na frente a gente vai ver. Vai. Aqui é legal porque é o seguinte, olha só, estatística, né? A parte de fazer previsão, probabilidade, a chance de dar certo. Bom, a chance de dar certo começa no amor que você usa produzindo o que você está fazendo. Ali já garante uma chance de dar certo. Mas entender conceitos de medidas centralizadas, né? Opa, se o produto está ali aquele preço, eu não posso colocar um preço muito mais alto ou muito mais baixo. Porque, vou colocar mais baixo porque eu vou quebrar a concorrência. Você vai se quebrar primeiro que a concorrência. Então é bom você sempre saber algumas coisas simples, como média, né? Uma mediana, né? E também conceitos da probabilidade, das chances daquilo acontecer. Aqui a gente está vendo um gráfico que ele tem um crescimento, um decrescimento, né? Uma estabilidade. Aqui está mostrando o tal do desvio padrão, né? Que já é um avanço um pouco mais da estatística. Mas você entendendo um pouquinho de média, você já vai longe, né? Então, conceitos básicos mesmo. No próximo tópico, terceiro, a gente vai calcular gastos, receita e lucro, que isso vai te ajudar na tomada de decisão. Vamos lá. Se a renda estiver baixa, ela precisará traçar uma estratégia
para aquecer o lucro. Já se estiver boa, pensar em novos investimentos para crescer o negócio. Isso. Então, de toda forma, a gente precisa, né, ali ter aquele balanço, ó, entre risco e rentabilidade, né? Olha que legal. Eu não posso pensar, aí assim, um detalhe importante. Tem gente que já quer, acha que vai ficar rico já com 2 meses vendendo, então eu vou colocar aqui um preço muito alto. Não, você tem que estar ali equilibrado, tá? A balança mostra um símbolo de equilíbrio, tem que estar equilibrado. Não posso também lucrar muito pouco, porque isso pode me atrapalhar, porque nós vivemos num país onde nós estamos, né, ali dependendo da inflação. Se eu coloco um lucro muito baixo, pode ser que no mês seguinte a inflação leve tudo esse meu lucro. Mas também não posso colocar um lucro muito alto, porque vivemos num país onde a rentabilidade média, aí entra outro detalhe lá anterior, né? A parte da estatística. O ganho médio ali está entre 2, 3 salários mínimos. Então não posso me colocar um preço exagerado, porque eu não vou conseguir vender meu produto. Beleza, então esse cálculo, né, da receita menos o gasto, que vai gerar o lucro, ajuda muito na tomada de decisões. Então, se tiver ruim, você tem que traçar uma estratégia para melhorar. Se tiver bom também, você pode traçar uma nova estratégia para crescer e desenvolver o negócio, tá certo? Beleza. Nosso quarto tópico, onde a gente falou de motivos da matemática financeira contribuindo para o jovem empreendedor aí. Interpretação de gráficos, ou seja, tabelas, aí onde o professor Maurício falou, né, de fazer a planilhazinha, fazer essa tabelinha, vamos lá. Se eu estou fazendo um bolo de potes, eu preciso montar na minha tabelinha o quê? O preço do trigo, o preço do leite moça, o preço do fermento, o preço do chocolate, o preço do leite, tudo isso tem que estar organizado. Se eu não sou muito bom de matemática, eu já deixo organizado melhor ainda. Saber interpretar dados expostos nesses recursos visuais é necessário para traçar planejamentos para próximas ações. Ou seja, eu já estou preparado caso venha um aumento do leite, caso venha um aumento, não sei o quê. E tudo isso é legal porque, assim, esse acompanhar o mercado financeiro vem através do jornal. O jornal me anuncia lá, olha, a partir do mês tal, a partir do dia tal, haverá um aumento no preço do combustível. Opa, aumentou o combustível, vai aumentar produtos, né, que são fornecidos para nós através do caminhão que traz. E assim, esse planejamento para próximas ações é importante. Então, muitas empresas, muitos lugares usam a parte gráfica, né, que é um recurso visual, um infográfico, né, e tudo, para poder traçar novas metas. Ah, no mês de fevereiro e março não vendeu muito bem. Por que motivo? Ah, é porque recém vieram das férias, as pessoas gastam mais em dezembro e janeiro e acaba comprando menos, né, em fevereiro e março. Então, traça estratégia para o mês de abril. Então, isso tudo graficamente fica bem mais fácil de visualizar. Uma outra tomada de decisão. Poxa, eu sei que fevereiro e março não vende tanto, então eu vou fazer o quê? Vou tentar me organizar para em fevereiro e março botar um preço mais baixo, mais fazer promoções. A gente pode ver, né, que em fevereiro é cheio de promoções no comércio, né? O motivo, com certeza, um dos é esse, tá? Então vamos lá para o quinto tópico. Então agora a gente vai falar da matemática financeira básica. Um passo adiante sem sair do básico. A gente não está saindo do básico, mas é fundamental entender algumas situações. Taxa de juros, o quanto aumentou. E aí eu vou fazer o seguinte, era R$80, foi para 100. Bom, então de 80 foi para 100. 80 era os meus 100%. Aumentou 20. Então, quantos por cento é isso? Isso é taxa de juros. Saber os juros simples, capital, taxa e tempo, é importante. Juro composto é um negócio mais um pouco assim, aprimorizado, né? Mais um pouco avançado. A gente sabe que a cobrança é maior, né? Isso. Amortizar. Poxa, se eu tenho dinheiro e consigo barganhar com quem está me vendendo um desconto por pagar antecipado ou por pagar à vista, isso é amortizar uma dívida. Cálculo de imposto. Quanto que vai aumentar? A gente sabe que é necessário, né? Isso. Fazem parte do nosso dia a dia os impostos, então, para quem tem empresa, no caso, já tem esse gasto a mais. E a taxa da margem de lucro, você precisa saber quanto que está aí a sua margem de lucro para você tomar as decisões, né? Para você criar estratégias, tá? Então, o nosso porquinho aqui, ó, chega nos olhos, salta, né? Quando o dinheirinho entra. É porque é com certeza essa margem de lucro que faz crescer o olho do empreendedor, tá bom?
Vamos lá de sexto passo, então. O sexto motivo é o cálculo de preço e valores. Isso aqui é muito importante. Coloca isso na ponta do lápis. Isso aqui é muito importante, ainda mais quando o nosso produto ele é um produto diferenciado do que nós temos no mercado. Por exemplo, se eu vou fazer bolo de pote para vender, o meu preço tem que estar equilibrado ali entre o preço do mercado. Se eu estou vendendo queijo, né, para a comunidade, se eu estou fazendo queijo e estou vendendo, eu não posso cobrar um preço além do que está ali na margem de mercado. E aí isso aí pode até parecer uma coisa simples, né? É só lançar um valor. Não é. Isso exige muita pesquisa e com certeza muita matemática. Básica, mas exige. Isso, o produto sendo bom, a pessoa vai falar, olha, eu comprei um ali, ele é R$2 mais caro, só que ele é muito bom. Aí onde a qualidade sobrepõe os demais, né? Agora nós temos um produto que é aquele diferenciado. Por exemplo, na aula anterior falamos sobre o artesanato, né, a cultura indígena. É um produto diferenciado. A comunidade quilombola, a comunidade que você vive, produz alguma coisa ali artesanal, beleza, isso é diferenciado. Esse preço, porque muitas vezes o material é uma matéria-prima que você encontra na natureza, que você tem no seu quintal. Só que o que conta aí, além do serviço, é esse passar do pai para o filho aquilo que foi aprendido dos avós ou de pessoas mais antigas. Isso é importante. Isso tem um valor diferenciado. Uma vez eu vi alguém negociando um carro. E aí chegou o cara e falou assim, não vou vender mais o carro. Mas por quê, cara? O preço está tão bom. Eu falei, pois é, mas é porque esse carro aqui tem um preço que vai além do financeiro. Ele tem um preço emocional. Isso não existe. Existe, tem um preço que vai além, né? Tem coisa que não tem valor de venda, né? Isso. É isso aí. Então não é simplesmente dar um preço e sim fazer um estudo dentro desse produto para saber com que preço você vai ter margem de lucro e qual a melhor maneira, a melhor margem para você ter de recebimento aí, tá bom? Vamos lá no slide então para finalizar. Então agora a gente tem umas dicas aí para ser um bom empreendedor, né? Para ser um empreendedor precisa do quê? Oportunidade. Ou ela aparece, ela surge, ou a gente cria. Ou você cria oportunidades, tá beleza? Para ser empreendedor precisa de desafios. Vai encarar desafios. Surgiu a oportunidade. Aí ela vai falar para você o seguinte, e aí, você vem ou você não vem? Você encara ou não encara, né? É você que toma a decisão. Verdade. Para ser empreendedor também precisa de conhecimento. Com certeza, quem vai fazer o bolo de pote é porque já tem uma habilidade culinária. Não simplesmente, não, eu não gosto de nada, não faço nada na cozinha e vou fazer bolo de pote. Não, você vai fazer outra coisa que você tenha mais afinidade. Então precisa de desenvolver o seu conhecimento. E por último, é claro que vai fazer toda a diferença. Para ser empreendedor precisa de criatividade. Olha que legal. Todo mundo vende bolo de leite moça, de brigadeiro e beijinho. Eu vou inovar, eu vou atrás de um sabor que ninguém vende. Poxa, o pessoal gosta muito de cupuaçu, o pessoal gosta muito de abacaxi, mousse de maracujá. Eu vou inovar, eu vou ser criativo nessa hora. E fechando esse quebra-cabeça, com certeza você tem grandes chances de se dar bem como empreendedor e do seu negócio ter sucesso, certinho? Certo, legal? Curtiu? certo. Gostou? Então agora é hora de praticar. E é legal Mão isso na porque massa. assim, olha só, depois dessa conversa e depois de colocar a mão na massa e caminhar naquilo que nós vamos direcionar para vocês, vocês vão perceber que muitos de vocês já são empreendedores. Muitos já são. Ou só faltava esse detalhezinho de falar assim, é só isso que é empreender? Né? Sabe quando você pega a matemática? É muito difícil. E começa a trabalhar tal, você termina, você fala assim, mas era só isso? Isso aqui eu sabia fazer. Tá muito fácil, né? Isso é ser empreendedor. É executar a tarefa do dia a dia, usando a sua criatividade, usando as oportunidades do dia a dia. Às vezes você não tem nada pra fazer. E com certeza aceitando os desafios, né? Isso. Às vezes você tá em casa lá, tal, e alguém chega assim, tu não pode me ajudar com isso aqui? Aí você fala assim, cara, eu sei fazer isso aí, eu gosto, vamos lá. Aí começa a ajudar. Olha só, apareceu uma oportunidade, você aceitou o desafio, foi lá, fez, essa pessoa vai falar para outro, vai falar para outro. E você tendo conhecimento no assunto, usando a sua
criatividade, com certeza vai fazer a diferença, Beleza. tá certo? Agora é hora do mão na massa, então agora a gente direciona as atividades complementares para vocês, né? Que a nossa aula é só inicial, introdutória, mas claro, vocês têm um tempo a mais aí para desenvolver algo que a gente vai propor aqui para vocês. Vamos lá, hora de praticar, vamos ver. No primeiro momento, você vai assistir um podcast que a gente fez junto com o pessoal aí, bem legal, né? A galera do Sebrae, né? Em meia horinha, mas passa rápido no canal mesmo da nossa mediação tecnológica. Esse podcast prepara você para avaliar suas possibilidades, interesses. Ele fala justamente do jovem empreendedor no campo. Olha que legal, né? Muito bom. Foi muito bacana aí a participação do pessoal do Sebrae. Valeu. Isso no primeiro momento, beleza? No segundo momento. Atividade, leitura do texto em grupos, empreendedorismo no meio rural brasileiro e elaboração de um podcast. Então é hora de vocês desenvolverem essa atividade. Olha que legal. Vocês, a partir do momento que vocês assistiram um modelo de podcast, vocês vão fazer a leitura desse texto que está justamente tratando de algo da vivência de vocês e vocês vão elaborar um podcast que nada mais, nada menos do que um bate-papo, né, sobre determinado assunto. O podcast é isso, é um bate-papo. Então vocês vão, dentro desse texto, compreender a importância e o significado da oportunidade de atuar no campo, onde vocês já estão, né? E empreender em negócios sustentáveis, rentáveis e inovadores. O podcast antigamente era chamado de mesa redonda. Isso. Agora é podcast. Mas tá na mesma, né? No terceiro momento, né, no restante aí, vocês vão simular, então, um podcast e socializar com a turma. Nessa divisão de grupos aqui, aí é a hora de vocês mostrarem o desenvolvimento dessa atividade, né? Então, nesse caso, você vai desenvolver a sua autonomia, o seu senso crítico sobre determinado assunto, né? E, claro, o assunto aqui é o nosso empreendedor, o jovem empreendedor no campo, né? E envolver esse exercício sendo argumentativo, né? E tendo a sua opinião mesmo, né? O podcast ele serve para isso, para socializar as informações. Então, depois de assistirem o podcast do Sebrae e fazerem a leitura do texto em grupo, é hora de vocês simularem o podcast. Se quiserem usar a criatividade, fiquem à vontade, né? Simular aí uns microfones, isso, né? Façam uns microfones aí de material reciclado, enfim, e façam essa simulação do podcast que vai ficar bem interessante, essa discussão. E claro que a gente espera os registros, né? Fotos, vídeos e tudo mais. Beleza, né? É isso. Então, essa foi a 15ª aula da eletiva de educação financeira, onde a gente fecha aí falando do jovem empreendedor. Então, fica a dica que você também pode ser um empreendedor. E que tal também desafiar o seguinte... Nesse podcast, já podíamos selecionar entre os alunos aí aqueles que já têm algum empreendedorismo lá no seu sítio, lá na sua gleba, lá com sua comunidade. Porque você já faz alguma coisa diferente? Tem muitos que fazem crochê, outros pintam quadros, né? A veia artística aí tá... Nas comunidades indígenas, mesmo, nós temos várias pessoas que conseguem fazer aqueles artesanatos, que conseguem fazer aquelas pinturas. Tenta, nessa roda de conversa, nesse podcast, conversar com essas pessoas, para que eles possam explicar como que surgiu, como que eles fazem. E isso vai motivando os outros a fazerem também. E já vão desenrolando aí para a feira, né? Que a Feira do Empreendedor é a nossa culminância da eletiva. Então, se você já desenvolve algum projeto ou se tem intenção, essa parte empreendedora aí você vai mostrar lá na culminância, no fechamento da eletiva, com a Feira do Empreendedorismo, tá certo? Beleza. Então, agora sim, ficamos por aqui, né? Fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.